Muito bem, nós vamos agora na PKO, fabricante de laminados, temperados, diversos outros vidros. Nós vamos mostrar todas as atrações aqui desse stand, mas antes nós vamos falar com o presidente da empresa, o senhor Yao. Vamos com a gente? FESCO 2022, nós estamos falando aqui com Yao Ang, presidente da PKO, porque agora a PKO foi passado o bastão, não é, seu Yao? Estamos tentando passar o bastão, né? Agora a CEO é a Miriam, é isso? Correto, correto. Ah, tá. Eu queria primeiramente, que o senhor falasse um pouquinho da PKO. Eu sei que acompanho a PKO desde a primeira exposição na Glass South America. Tá. Depois ela foi uma das pioneiras em expor aqui nesta feira de esquadrias, eu lembro Correto, disso. correto. E agora vocês estabilizaram, estão firmes aqui na FESCO, não é isso? Sim, perfeitamente. Bom, a PKO ela nasceu basicamente em 1995 com uma empresa somente de representação comercial. Eu era representante comercial de um produto chamado óleo de palma, tá certo? Que nada mais é que uma fruta de dendê, onde tem o caroço da fruta de dendê, você esmagando a fruta de dendê, você tira o óleo. Esse óleo lá fora é conhecido como óleo de PKO, por isso que a empresa chama-se PKO do Brasil, entendeu? A gente enxergou uma oportunidade em 98, tá certo? De poder entrar no mercado de vidro, porque a Ásia está passando uma crise muito brava. Então o preço do vidro está um preço bastante interessante. Eu comecei a trazer o vidro da Indonésia, o vidro 100% importado. No ano 2000 a gente começou a trazer o vidro da China, só que a gente entendeu que o mercado não dá para viver somente de importação. Aí basicamente a gente começou vamos dizer assim, industrializar a fábrica. Começamos a comprar uma mesa de corte, só fornecia vidro cortado, começamos a comprar vidro da Sebras no mercado local. Em 2005 a gente comprou um forno de têmpera, em 2008 uma linha de laminado. Foi nesse momento que a gente enxergou que a gente tinha que fazer algumas escolhas. Ou a gente entrar para o lado do temperado ou entrar para o lado do laminado. A gente optou para o lado do laminado. Tá? A partir do momento que a gente entrou para o lado do laminado, tá certo? A gente começou a enxergar que, por exemplo, naquele momento a Glass South America, a feira do vidro, era bastante interessante para a gente. Tá? Mas depois, com o passar do tempo, a gente começou a sentir um estranho no ninho. Por quê? Porque na Glass a gente começou a enxergar que tinha muito, as empresas que expunham na Glass estavam muito preocupadas em vender temperado, tá certo? E ferragem para têmpera, máquina para vidraçaria. E a gente começou a perder clientes, ou seja, as pessoas visitavam a gente, mas o negócio a gente não começou a gerar. Aí nesse meio tempo a gente enxergou que a FESCO, tá, seria uma nova fronteira, foi aí que a gente começou a investir. Então hoje a gente se identifica muito melhor com a FESCO, porque a gente entende que o nosso produto laminado se encaixa muito melhor, tá certo? Em várias situações, fechamento de sacada, prédios, tipo assim, um monte de situação, entendeu não? Vocês inovam também com vários vidros que tem pouca procura, né? Relativamente pouca procura, são especiais do mercado, né? Como o vidro plumbífero, os vidros duplos. Basicamente, esses são nichos de mercado que a gente atua. Por exemplo, o vidro plumbífero, tá certo? Na verdade, não é que a gente, a Corning, que é uma produtora de vidro plumbífero no mundo, nos achou e fez o convite. Tá certo? A Corning ela fez uma pesquisa a nível nacional, só que ela não conseguiu encontrar um beneficiador que estivesse disposto a investir e importar. E a gente achou essa parte interessante, por esse motivo que a gente acabou entrando. A gente entende também que tem muitos produtos, tá certo, que as pessoas não usam porque não conhecem, porque sentem certas dificuldades. É aí onde a gente começa a entrar para tentar divulgar o produto. Seria uma vocação da PKO trazer produtos, novidades, produtos? Não é questão de vocação. Basicamente, como a gente viaja bastante, a gente começa a enxergar lá fora o que está acontecendo. Tá certo? Então a gente sempre enxerga da seguinte maneira, tá? Eu sempre dou algum exemplo. Existe um negócio chamado bola de cristal. A bola de cristal, tá certo? Normalmente o pessoal fala, vamos ver se a gente enxerga o futuro, tá certo? Então quando a gente viaja para fora do país, a gente está vendo, puxa vida, esse é o futuro. Em que momento que o Brasil vai receber esse futuro? É questão de tempo. Então é aí que a gente começa a trabalhar, começamos a conversar com pessoas, começamos a conversar com clientes, se o que está acontecendo lá fora vai chegar no Brasil, não. Se isso tem essa oportunidade, por que a gente não vai chegar ao primeiro? Por que a gente não vai estar ofertando esse produto no começo?
Muito bem, nós estamos falando aqui com Fernanda Quintas, responsável pelo marketing da PKO. Fernanda, eu queria saber como é que você organizou, planejou essa participação aqui da PKO na FESCO 2022. Esse ano nós quisemos trazer um stand diferente. A ideia foi trazer uma experiência para o visitante. Por isso nós trouxemos como slogan para a feira, transparência em todos os sentidos. Com isso nós fizemos um corredor de experiências para que o cliente pudesse ver o vidro aplicado nas mais diversas situações. Então nós temos 6 cabines ao final do stand e cada cabine vai demonstrar uma aplicação diferente, onde o cliente vai poder passar por esse corredor e sentir sensações em cada uma dessas cabines. Sempre sensações com o vidro. Sempre sensações com o vidro. A PKO ela é uma processadora de vidros que está no mercado há mais de 24 anos. Só que nós quisemos trazer o vidro aplicado, para que essas aplicações para que isso possa ficar mais fácil para o visitante entender essas 1000 possibilidades. Afinal de contas, o vidro ele é muito versátil, né? Você poderia explicar? Então esse seria o corredor, esse é o início do corredor, né? O que nós encontramos aqui como primeiro item aqui desse corredor? Então, como eu falei, nesse corredor de experiência nós temos 6 cabines e essa é a primeira cabine. A gente está simulando uma sauna úmida e a aplicação para essa cabine é o vidro insulado. Inclusive dentro da cabine nós temos ali um vapor que está saindo para o cliente poder abrir, fechar e ter essa experiência. E esse vidro é um vidro específico para sauna ou refrigeração. Ele tem a propriedade de evitar a condensação. Esse é o diferencial. Muitas pessoas montam saunas com vidro temperado, depois reclamam que fica aquela... Exatamente. Opaco, que vai gotas. Exato, aquelas gotículas que acabam incomodando. Então, para cada aplicação, existe um vidro específico, a solução mais adequada. E aqui, o que a gente está demonstrando é justamente esse vidro insulado ou vidro duplo, como o mercado também conhece. Muito bem, dentro do corredor nós temos esse segundo espaço, né? Explica pra gente o que tem nesse espaço. As piscinas cada vez mais têm utilizado muito vidro, né? O vidro ele tem sido um elemento que está integrando muito as piscinas, invisores, até mesmo o fundo da piscina. E foi isso que nós quisemos representar aqui nessa segunda cabine. Aqui é um vidro temperado, multilaminado. Nesse caso, está com borda exposta e nós temos 3 lâminas de vidro. Porém, a depender do tamanho da piscina, a depender da pressão da água, essa espessura ela pode mudar. Tá? Então nós temos um departamento técnico, onde a PKO ela auxilia, dá todo esse suporte necessário com base no projeto, especificando a espessura ideal, né, trazendo segurança também para a aplicação e para o usuário. Muito, aqui nós temos um estúdio musical, eu estou ouvindo algum som lá de dentro, né? Sim, sim. A ideia foi trazer esse estúdio justamente para simular mais um ambiente real. E nessa terceira cabine nós estamos aplicando um vidro que ele é laminado acústico. Então aqui fora a gente ouve um pouquinho do som, mas quando a gente abre, a gente consegue ouvir que existe um som realmente um pouco mais alto lá dentro, né? Justamente para o usuário poder abrir, fechar essa cabine e ter toda essa experiência. Nesse caso, a gente está utilizando um vidro que ele tem uma reflexão, é um vidro refletivo, porém um refletivo neutro, né? Então a gente está agregando uma funcionalidade para o vidro que é termoacústica. Num ambiente que precise de uma proteção solar, ele também vai ter essa função. Bom, aqui nós temos um produto que já está há alguns anos no mercado, mas sempre encanta o cliente, né? Sempre surpreende quem ainda não conhece. Exato. Pode explicar sobre ele? Exato. Realmente, esse vidro é um vidro que já tem, a PKO ela produz o vidro polarizado já tem mais de 10 anos, que é o PKO Privacy Glass, mas em todas as feiras ele acaba sendo a grande estrela, né? Ele é um vidro laminado e ele é laminado com uma película de LCD, então por isso é um vidro polarizado, que ele justamente é a solução ideal para quem busca privacidade. Então quando ele está desligado, ele tem uma aparência opaca, e quando uma tensão elétrica ela é aplicada, esse vidro se transforma em incolor.
O interessante desse produto também, que quando ele está desligado, por ser laminado com uma película de LCD, ele aceita muito bem projeção de imagens. Então fica uma qualidade, uma cor muito viva, né? E acaba sendo um produto bem versátil aí para diversas aplicações, tanto escritórios corporativos, hospitais, auditórios. Auditórios, exato. É um produto que tem uma aceitação assim em qualquer tipo de ambiente. Muito bem, aqui nós temos uma janela simulando um edifício residencial, seria isso? Isso, é isso mesmo. Se você observar, dentro da cabine nós projetamos uma imagem como se fosse uma imagem externa. Então a ideia é que o visitante passando por aqui, ele se sinta dentro do edifício. E a ideia dessa cabine foi justamente mostrar o comportamento do vidro a depender da iluminação. Então lá, nesse momento, é possível ver que existe uma luz ali dentro, simulando o sol, inclusive lâmpadas térmicas, para também simular o calor. Esse é um vidro de controle solar. Então ele tem essa propriedade de barrar parte do calor para que não entre todo esse calor na edificação. E essa questão do comportamento, de como o vidro fica, se é refletivo, se é incolor, para dentro do ambiente é uma dúvida constante. Então nós simulamos, através dessa cabine, justamente isso. Então a gente consegue ir dimerizando aqui essa lâmpada e vai mudando, né, esse visual do vidro. O vidro ele vai mudando, até que ao anoitecer ele acaba tendo esse aspecto mais espelhado, né? Parece um verdadeiro espelho, né? Então. Parece um verdadeiro espelho. Então, durante o dia, para dentro, ele está mais incolor, mas quando cai à noite, realmente, ele se transforma em um espelho. Para esse caso específico, né? Porém, existem outras opções, vidros mais neutros, que aí terão menos diferença de dia para noite, né? Então, durante o dia, ele mantém a privacidade interna. Exatamente. E à noite, é preciso usar cortinas para... Isso, para quem está vendo do lado externo, é exatamente o oposto. Então, durante o dia, você vê ele neutro do lado de dentro, mas quem está vendo do lado de fora, está vendo ele bem espelhado, trazendo justamente essa privacidade que é necessária. Aqui nós temos um outro produto que chama bastante a atenção dos clientes, e aqui vocês simularam um ambiente hospitalar, é isso? Isso. Essa última cabine, a gente está simulando um ambiente hospitalar. No caso, é um vidro insulado, assim como o vidro da sauna que nós mostramos, porém, a diferença é que nessa câmara de ar nós incluímos uma persiana. Então, é um vidro duplo com uma persiana embutida. Também é uma opção de privacidade, assim como o vidro polarizado. Pode ser aplicado não só em ambiente hospitalar, como nós estamos simulando aqui, mas em outros ambientes, edifícios residenciais, clínicas, maternidade. Essa seria uma solução que controlaria, né, teria domínio sobre todo o aspecto da luminosidade e da privacidade, né? Exatamente, porque as lâminas, como elas abrem e fecham, é possível também posicionar na melhor posição, subir, descer, então ter a privacidade controlada na medida certa. E se quiser uma escuridão completa durante o dia, também é possível? Também é possível. Esse é um modelo de persiana que nós trouxemos para a feira, mas também tem persiana blackout, por exemplo. E tem outras cores de persiana com lâmina, então tem uma versatilidade bem grande e várias possibilidades aí de aplicação. Muito bem, aqui ao final do corredor nós temos um ambiente surpresa, que o pessoal chama de ambiente instagramável, não é isso? Isso, é exatamente isso. Então a ideia foi proporcionar essa surpresa ao final dessa experiência das 6 cabines, onde o cliente tem a possibilidade aqui de fazer a selfie perfeita aqui no nosso ambiente, considerando esse espelho infinito. O que é esse espelho infinito? Também é um vidro insulado, porém ao fundo nós temos um espelho e na frente dessa câmara nós temos um vidro refletivo. E entre esses dois produtos é aplicado uma fita de LED que justamente em função dessas reflexões que constam tanto no fundo como na frente, dá essa profundidade de como se fosse um infinito. Ela dá uma sensação real de profundidade, né? É interessante para ambientes pequenos, para evitar aquela sensação claustrofóbica. Serviria para isso esse vidro? Também dá essa sensação sim de profundidade, aonde a gente acaba tendo muita consulta também são ambientes comerciais, porque acaba sendo um vidro muito decorativo.
né? Então acaba sendo interessante também para esse tipo de aplicação. Restaurantes que dá aquela impressão de ser maior do que é, né? Sim, sim. E até para criar essas áreas instagramáveis também, né? Hoje em dia isso tem sido muito procurado pelas pessoas, independente do ambiente. Então esse é um vidro que tem também esse apelo decorativo. Bom, do lado oposto do corredor, né, que nós não focamos ainda, tem esse imenso guarda-corpo aí, que com essa visual clean, sem travessas, sem suporte, praticamente sem suportes, né? Esse aí estão mostrando o vidro, seria um vidro especial que é aplicado nessas situações? Exatamente. Quando a gente fala em norma para guarda-corpo, a gente já logo de cara sabe que o vidro ideal é o vidro laminado. Porém, como você comentou, não tem ferragem, não tem nada segurando uma peça na outra, ele é um vidro estrutural aqui nesse caso, né? Nós quisemos apresentar esse guarda-corpo estrutural, então foi necessário a laminação com um PVB específico, com um PVB estrutural, o PVB da Curaray, o Center Glass, justamente para trazer mais resistência, né? Para ser um produto adequado para esse tipo de aplicação. E hoje em dia é uma tendência, né? Cada vez mais os arquitetos, os engenheiros têm buscado essas opções com perfis mais minimalistas, onde o vidro acaba sendo a grande estrela. Então, para este caso, este é o produto adequado, é o ideal, né? Por que um laminado estrutural? Por que não usar um laminado comum nesses casos? Como nós não temos ferragens, nós não temos o vidro estruturado em um perfil de alumínio ou qualquer outro tipo de acabamento, ele está sendo justamente fixado na base somente, ele precisa ter essa resistência. O PVB estrutural, ele é 5 vezes mais resistente do que um PVB comum. Então, contra impactos, ele vai trazer mais segurança para o usuário. Além disso, por não ter essas ferragens, essas fixações, em algum impacto onde esse vidro venha a quebrar e dobrar, um PVB comum, ele faria exatamente isso, ele abriria o vão, ele dobraria. Agora, o PVB estrutural não, ele se mantém intacto, justamente por ter essa alta resistência. E mais uma novidade que nós trouxemos aqui para a Fesqua, que está na nossa fachada, é o Black Mirror. Ele é um vidro laminado, com um vidro refletivo cinza e um PVB preto. É a solução ideal para quem busca um produto com aspecto extremamente espelhado e que pode ser utilizado em área externa. Isso porque o espelho convencional, ele não comporta umidade, então ele não é adequado para áreas onde vai estar exposto, porque ele vai começar a oxidar com o tempo. Porém, esse produto que a gente está expondo aqui na feira é justamente a solução tanto para ambientes que precisam de um produto também com apelo decorativo e a solução para quem busca esse espelhamento em áreas externas.